Olá a todos, sejam bem-vindos ao Sou Estrelista Podcast. Hoje o nosso convidado é Dinis Delgado, diretor desportivo do Estrela da Amadora, com quem vamos falar sobre aquilo que foi o percurso até à fusão. Falar sobre o Sintra, a história do Sintra, a história do próprio Dinis ligado ao futebol. Esperamos que gostem. No episódio de hoje vamos ter um convidado especial, mais uma vez, Dinis Delgado, dirigente, neste caso diretor desportivo da equipa de séniores do Clube de Futebol Estrela da Amadora. E se calhar, para começar, deixava aqui o palco ao Dinis para fazer uma pequenina introdução, antes de começarmos com as perguntas e também com aquele debate que gostamos de fazer. Dinis, bem-vindo. Olá, boa noite a todos. Antes de mais, quero agradecer este convite, que fico muito lisonjeado por participar num programa como este, com estes oradores, estes estrelistas que muito me orgulham. Hoje em dia somos convidados para imensos Zooms, imensos programas e imensos Skypes, mas muitos deles, quando nós terminamos, tanto quando vemos a nossa participação, como vemos algo de outras pessoas, achamos que é um bocadinho nu, um bocadinho curto. No vosso caso, que acompanho com alguma regularidade, quero-vos dar os parabéns de ser bastante consistente, bastante conciso e pragmático, que acima de tudo é o conteúdo que as pessoas hoje em dia procuram quando recorrem à conversa dentro destas variáveis. Dar-vos os parabéns pelo programa e dizer que estou orgulhoso por estar aqui. Obrigado, Dinis. Então, se calhar, pronto, para quem não sabe, o Dinis, antes de ser dirigente e fazer parte desta vida do Estrela, foi presidente do Sintra Futebol. E eu, se calhar, aproveitando uma das perguntas que nos deixaram lá em casa, começava por colocar ao Dinis a pergunta que eu acho que todos nós queremos saber, ou pelo menos aproximar-nos um bocadinho da história daquele que foi o clube que proporcionou também que o Estrela pudesse estar agora onde está, que é o que é que levou, que impulso é que sentiste para criar o Sintra Futebol de raiz e, de certa medida, carregá-lo contigo às costas durante todo o período até à fusão? Carregá-lo comigo às costas é mesmo a expressão, a melhor expressão que tu podias utilizar. Bem, o Sintra é criado em 2007, no dia 27 de agosto de 2007. Inicia um bocadinho com o meu gostar de fazer acontecer. Eu joguei futebol, nunca passei de uma segunda divisão B, mas joguei futebol e então sempre tive muito aquela vontade de fazer acontecer, de organizar, um bocadinho mais do que as 4 linhas. E também não tinha assim tanto jeito. Realmente, o projeto do Sintra acontece numa conversa com alguns amigos que decidimos criar um clube de futebol. E quando pensamos em criar um clube de futebol, temos o mundo inteiro nas mãos para poder escolher o símbolo, poder escolher a cor, mas muito mais importante do que o símbolo ou a cor, ou a região onde se está, porque o Sintra era um clube sem terra. O Sintra teve em 3 estádios, teve no campo do 1º de dezembro como arrendatário, teve no campo do Real Sport Clube como arrendatário e numa segunda fase como parceiro, como equipa satélite, e depois esteve na Associação Desportiva de Oeiras como arrendatário. Ou seja, terminámos a nossa história até fora do nosso concelho, por isso acabávamos por ser uma equipa um bocadinho sem terra. Mas dentro da pergunta que me colocaram, muito mais importante quando se cria um clube de futebol do que as cores, a terra ou o símbolo, é os ideais e a maneira porque para criar um clube o objetivo era mesmo fazer diferente. E o fazer diferente eu acho que nós conseguimos através dos nossos princípios e da parte humana que foi de sempre o que nós tivemos. O criar um clube de futebol, como se criam empresas, como se criam associações, criar um clube de futebol é apenas durante 29 anos da minha vida eu vi fazer e a partir daquele momento eu quis fazer um bocadinho diferente. E depois o resultado, pronto, é o que as pessoas conhecem. Para quem tiver um bocadinho mais distraído, o Sintra é a equipa em Portugal com mais subidas de divisão numa década. É a equipa de Portugal que, como na história de toda a Taça de Portugal, era a equipa que mais longe chegou aos 16 avos de final como estreante na Taça de Portugal.
nunca uma equipa que chegou à Pro Nacional na história da Associação de Futebol de Lisboa subiu no mesmo ano. Nenhum clube com mais que 10 anos de vida tinha 5 subidas de divisão sem nunca ter descido. Pá, e devem faltar para aí 2 ou 3 recordes que me orgulham muito, mas muito mais do que esses recordes é o trabalho que fiz. E o orgulho neste momento destes 13 anos de trabalho terem despontado em algo tão bonito como poder estar aqui com vocês, que é sinónimo de representar o Estrela da Amadora. Obrigado, Inês. Pá, olha, estas últimas palavras, muito obrigado, porque também nos sentimos nelas. O Paulo queria, se calhar, começar aqui a abrir a janela de perguntas. Paulo, bora. Sim, eu gostava de. Tem um bocadinho a ver com o que estávamos que o Rodrigo estava agora a falar. E até um bocado a título de curiosidade, porque acho que aqui o nosso painel até é um painel de jogadores ou ex-jogadores de futebol manager, portanto, um futebol virtual. Eu, quando tive conhecimento do teu projeto, que fui seguindo, foi um projeto que foi bastante falado ao longo dos anos, até por aquilo que falaste das várias subidas consecutivas, da eliminação do Vitória de Guimarães, do Vitória Sport Clube, não é, para a Taça de Portugal. O que eu pergunto é, tu quando tiveste essa ideia, sentiste mais ou menos tipo como nós nos sentimos quando escolhemos um projeto do Futebol Manager, ou seja, quiseste passar uma coisa que normalmente nós fazemos a brincar do virtual para uma coisa física, ou seja, porque nós nunca tivemos essa oportunidade, não é? Se calhar qualquer um de nós gostava de um dia, se calhar, ter o seu próprio clube. Eu uma vez vi uma entrevista tua em que tu falaste, já foi há bastantes anos, em que tu falaste um bocadinho disso, que também estavas um bocadinho cansado do futebol e cansado deste futebol que nós temos hoje, também, que eu também já falei aqui, também aconteceu um bocadinho comigo, ou seja, eu também já estou um bocado farto deste futebol negócio, deste futebol que não é tão romântico, não é? E acho que tu, quando criaste o clube, foste à procura um bocado desse romantismo. Claro que é em divisões mais baixas, não é? Mas aí é que se via realmente o futebol de paixão, em que se divide, em que se vai buscar uma mini, que se toma um corato e que se convive, não é? E também vi que na altura também tinhas uma ideia diferente de clube, porque fazias alguns convívios muito interessantes em que gostavas que as pessoas se sentissem bem recebidas no teu clube, e isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Depois, também, a vertente social. Isso foi uma das coisas que eu me marcou mais ao longo do tempo em que eu segui o teu projeto. Acho que foi muito bonito, tipo, ver a intervenção do Sintra fez. Lembro-me que, não sei se foi a última, mas foi uma que me tocou mais. Não sei se estávamos perto do Natal e vocês fizeram qualquer coisa ali no Parque das Nações, ali Na Gar do Oriente. Na Gar do Oriente, pá, com pessoas sem abrigo, com a questão dos vestuários e a questão da alimentação, não sei o quê. Portanto, isso foi uma coisa que me tocou bastante. E pronto, e era perguntar um bocadinho se estás a pensar também levar um bocadinho dessa diferença também para o futuro do Estrela. Pronto, é um bocadinho por aí. Futebol Manager é simples, não é? Futebol Manager, a gente cria a equipa, liga, desliga. Quando se fala de homens a sério, quando se fala de pessoas a sério, quando o Sintra teve um trabalho diferente, o Sintra treinava das 10 à meia-noite, muitas vezes começávamos num dia e acabávamos não. Às vezes das 10 à meia-noite e meia. O clube nunca teve campo, nunca teve património, não tinha uma carrinha, não tinha um autocarro. Foi um clube que sempre foi gerido à semana. Nós, quando iniciávamos a época, definíamos um orçamento, mas a maior parte dos clubes o que define o orçamento é, ora, então temos X das camadas jovens, X do bar, X disto, X daquilo, X de arrendar o campo. Nós não tínhamos nada. O clube era mesmo gerido à semana e foi gerido à semana durante 13 anos. Aliás, eu, quando fiz uma sessão de esclarecimento antes da fusão à magia tricolor, houve uma das pessoas que me apontou o dedo e disse: eu ouvi dizer que o Sintra tinha problemas financeiros no último ano. E eu disse: olha, o Sintra teve problemas financeiros desde o dia que foi fundado. E, sinceramente, chegámos a um ponto da nossa vida, e podemos falar nisso um bocadinho mais à frente, em que tínhamos que tomar uma decisão. Sobre o criar uma equipa de futebol em que se gerem seres humanos, tem que haver algumas coisas que nós temos que assegurar, como os cuidados base. O Sintra, desde a terceira distrital, que mesmo que o treino terminasse à meia-noite e meia, havia sempre um prato quente de comida para os atletas, porque quando estávamos lá embaixo, as coisas eram muito complicadas. Era um clube novo, um clube Sintra Futebol, assim com um nome um bocadinho mais pipi e um bocadinho mais romântico.
mas sempre tivemos essa parte romântica do futebol. Eu posso dizer que o Sintra, quando as pessoas iam ao estádio, eu normalmente estava à porta a receber os adeptos, e estamos a falar de 300, 400 pessoas por jogo, porque sempre tivemos uma média de assistência muito grande. Muita gente, amigos do clube, que foram, como tu, Paulo, disseste, era um clube diferente e as pessoas muitas vezes gostavam de ir ver, deixa lá ver como é que eles fazem diferente. E chegas à porta de um estádio, de um campo, dão-te uma almofada para ir ver o jogo, uma almofadinha para te sentares na bancada, porque muitas vezes os jogos eram ao fim da tarde, ficas contente. Depois, na primeira parte, fazem-te um chazinho de limão, dão-te umas bolachas, tu ficas contente. E chegas ao intervalo e tens equipas, tens massa adepta do Sintra e da equipa visitante, que convive à mesma mesa num lanche que é montado pela nossa direção, em que era oferecido a todas as pessoas, e as pessoas convivem, porque acima de tudo o futebol era um bocadinho isso. Muitas vezes na bancada dávamos mantas às pessoas, epá, fazíamos tudo como eu gostava que um dia acontecesse quando eu fosse a um campo de futebol. E o que foi acontecendo também na parte humana que nós fomos dando aos jogadores, e claro, também com muita competência, escolhendo muito bem, fazendo essa parte, porque eu sou diretor desportivo do Estrela agora, mas quem me conhece sabe que eu sempre fui o diretor desportivo do Estrela, apesar de ter algumas pessoas com essas funções que me ajudaram e muito, como todas as outras, mas sempre fui o diretor desportivo e eu acho que a parte humana, hum, venha quem vier, a parte técnico-tática de um jogo de futebol, para mim são 20%, 80% é a parte mental, e a parte mental é extremamente importante para se conseguir atingir os objetivos. Falando de romantismo, este projeto começa em 2007. Nós fazemos, eu quando iniciei este projeto, as pessoas que iniciaram comigo, uma delas ainda está no Estrela, agora connosco, que é o Bacho, o Carlos Betancourt. Eu transmiti a todas as pessoas que eu iria, numa década, levar o Sintra até à terceira divisão, que atualmente é o Campeonato Nacional de Sénior. Eu realmente consegui. Eu consegui com a ajuda de muita gente, e pronto. E depois tínhamos que chegar a um ponto que tínhamos que tomar algumas decisões. Sobre a parte social, a meu ver, lá está dentro da minha maneira de pensar um clube. E eu sei perfeitamente que o Sintra sempre foi muito o clube do Diniz. Eu posso dizer, posso transmitir que não se faz nada sozinho e tinha uma estrutura fantástica à minha volta, mas era um clube completamente survivor. Cada dia que passava, o Sintra até sucata recolhia papelão para conseguir fazer 100 ou 200 euros por mês para comprar umas bolas, para comprar uns fatos de treino. O que nós fizemos não foi um milagre, foi mesmo um conto de fadas. Sobre a parte social, o meu princípio é quem tem um símbolo, quem tem uma região, tem uma obrigação social de poder fazer um bocadinho mais pelos outros. A parte que tu referiste da Garde do Oriente, nós fazíamos todas as quartas-feiras, uma distribuição massiva de alimentos. Começámos na Garde do Oriente, mas depois começámos a fugir um bocadinho da Garde do Oriente e íamos mesmo para os núcleos duros, porque na Garde do Oriente chegava a haver 2 e 3 equipas de apoio, porque a Garde do Oriente tem um estacionamento bom, as pessoas estão ali tranquilas, mas quando é preciso ir para o meio das tendas onde eles moram e se calhar ter cuidado para não pisar 2 ou 3 seringas, os outros já não estavam lá. E nós entramos mesmo na dificuldade da solidariedade, mesmo um bocadinho hardcore, se é que posso usar esta expressão, de por vezes chegarmos a pontos de Lisboa, de Sintra, mas mais Lisboa, em que era extremamente complicado. A parte do Natal, nós fizemos durante 3 anos consecutivos, no dia 24 à noite, a partir das 7 horas, juntávamos 2 dezenas de sem-abrigos e montávamos com pompa e circunstância a mesa de ceia de Natal para eles, o que nos trazia a nós imensos problemas em casa, que não é fácil explicar à nossa família que estamos sentados à mesa, mas quando eram 10 da noite voltávamos para a nossa casa e eu transmitia sempre à minha família que o meu coração das 10 à meia-noite estava muito mais cheio do que os deles que começaram a conviver às 7 da tarde. Sobre a parte do projeto social para a Estrela, neste momento está, como vocês devem imaginar, o balanço e a loucura que tem sido este projeto do Estrela até agora, porque quando as equipas estavam a montar plantéis e a contratar jogadores, nós estávamos a aprovar fusões em assembleias.
e quando tivemos que recuperar um estádio, apesar do trabalho feito anteriormente pela direção, foi um trabalho bom e válido, mas tivemos que recuperar ao ponto de ter receber um Benfica, e quando começámos, fosse para receber um Benfica, fosse para receber o Olímpico do Montijo, para nós era igual, tinha que ser algo confortável, que toda a gente tivesse o máximo de condições. E agora que nos sobrou um bocadinho, se pode usar a expressão sobrar tempo no Estrela, porque vivemos de tudo isto com muita intensidade, e iniciámos a parte social, já tivemos uma ação de Natal, agora neste momento estamos com o Futebol para a Vida, hoje fizemos uma entrega massiva de bens de primeira necessidade, e alguns dirigentes nossos até foram visitar alguns atletas, atletas esses que precisam de algum apoio. Agora, de todo, que estamos a fazer diariamente e temos feito algumas reuniões, inclusive com o André, que é um presidente que está presente praticamente em todos os projetos. Estamos a fazer algumas reuniões no sentido que o nosso objetivo é focarmos-nos um bocadinho mesmo na parte social da própria Amadora. E pronto, não quero levantar muito mais o véu, mas nos próximos tempos vamos fazer acontecer. Se vem do Sintra, acho que não, acho que as pessoas que estão no Estrela, as pessoas que estão no Estrela pensam da mesma maneira, e a parte social é extremamente importante, porque ganhar campeonatos, encher bancadas, vender jogadores é tão importante como ter uma ação social e ter uma presença para a comunidade, porque isto é um clube de futebol, e um clube de futebol, sendo clube, sendo SAD, que eu quero a todo o esforço, que não haja qualquer distinção, acima de tudo, é o impacto social que pode ter em determinada localidade. E a nossa marca que queremos deixar é tanto dentro como fora do campo, na Amadora. Oh, Dinis, só dizer que realmente encaixa perfeitamente naquilo que é a mística do Estrela. Quando muito se fala no ADN dos clubes, eu tenho uma vida muito mais curta do que vocês todos, mas eu sempre conheci o Estrela como tendo uma componente muito forte dentro, principalmente no seio dos jovens, da comunidade mais jovem. Houve muita malta que conheci, mesmo na escola, que tinha que a parte boa do dia, vá, fugindo à escola, porque naquela altura todos nós achámos que aquilo era um bocado seca, era o treino e era o Estrela, era a vida do Estrela. E é pá, é muito, muito bom sentirmos cada vez mais isso está a ser recuperado. É que estamos a falar, ok, isto é um podcast jornalista, mas é inevitável a gente tocar sempre no Sintra quando estamos com o Diniz aqui. Não, mas Gonçalo, deixa-me dizer-te uma coisa. Eu, na outra vez, fui ao futebol online e acabei por prometer um bocadinho, tanto aos adeptos do Sintra como aos adeptos que eu tenho sempre, eu adoro falar no Sintra, e hei de falar no Sintra com carinho a vida inteira, porque foi algo muito importante para mim, que me fez crescer muito a nível humano e a nível desportivo. Porque eu vou dizer sinceramente, quem passou pelo Sintra, é impossível não acreditar que tudo é possível. Porque aconteceram mesmo coisas inacreditáveis durante estes 13 anos, mesmo coisas fantásticas. E depois, quando há aqui esta possibilidade da fusão, é espetacular quando eu ainda há bocadinho, antes de vir, eu estava aqui, agarrei e fiz um rabisco, e do Sintra para o Estrela, entre equipa técnica, entre departamento de rouparia, apoio à logística, direção, comunicação, diretores executivos e plantel, vieram 21 pessoas. Ou seja, e não vieram mais porque alguns que eu convidei não tinham a disponibilidade que poderiam ter quando estava no Sintra, e todos nós sabemos que, tanto no Estrela da Amadora, a disponibilidade tinha que ser superior. Mas trazer 21 pessoas comigo dá-me um conforto, que se calhar o universo de trabalho permanente, equipa técnica, plantel, direção e tudo mais, se calhar somos se calhar 50, 60 pessoas, trazer 20 comigo do projeto anterior, logicamente que haverá sempre um bocadinho de cunho da maneira de pensar Sintra dentro do Estrela, com todo o respeito, que o Sintra ao pé de um Estrela da Amadora é muito pequeno, e não interessa se o Sintra jogava no Campeonato de Portugal e se o Estrela, antes de nós chegarmos, estava na terceira distrital, mas é completamente impossível de comparar. O Sintra é um projeto, era uma maneira de estar diferente do futebol. Tudo o que eu puder implementar, e os meus que vieram comigo, e atenção, isto é muito importante frisar, desculpa, Gonçalo, interromper-te, é muito importante para mim frisar que não foi imposto
pela minha pessoa, que antes de fazer a assembleia com os meus sócios, em que levei à aprovação desta possível fusão, que na altura era uma possível fusão, não foi imposto a ninguém, nem à família Lobo, quando me convidou, nem ao André Geraldes, que o treinador tinha que ser o que estava no Sintra, o dirigente o que estava no Sintra, os jogadores tinham assinado pelo Sintra que teriam que vir, pura e simplesmente, para mim, eram pessoas válidas. E todos nós acreditamos. E depois também, por exemplo, o Fábio Cruz, o Sá, o Bruninho, 3 jogadores, por exemplo, que vieram do Sintra, e o Estrela, no Estrela, os objetivos eram diferentes, e por um contexto ou outro, acabaram por não continuar no projeto. Alguns saíram para crescer, outros saíram a título definitivo, mas todas as pessoas, ninguém está aqui porque foi protocolado, que teriam que passar de um clube para o outro. Estão aqui porque tinham competência e estão a demonstrá-la. Então, e em relação a essa transição Sintra-Estrela, eu gostava de saber qual foi a tua reação quando ouviste pela primeira vez a possibilidade de fazer uma fusão com o clube que já eras sócio, ou que já foste sócio, e se os sócios e adeptos do Sintra, se achas que eles, quando houver público das bancadas, vão também passar para o Estrela, ou se conselhos diferentes, nomes diferentes não aceitam, porque por nós continuamos a ser Estrela, para nós é mais fácil. E por último, quando é que estreiam a camisola vermelha? Olha, o Sintra teve 2 períodos o ano passado. Teve o período com o Rui Santos, em que estávamos em 6º lugar no campeonato, e depois da saída do Rui Santos, depois do jogo do Guimarães, tivemos outro período. O segundo período foi um período difícil, tanto a nível financeiro como a nível desportivo para nós, porque houve algumas pessoas que não honraram os compromissos que tinham connosco, mas está tudo bem, tivemos lá de pedra e cal até o último minuto. E essa parte dos objetivos desportivos acabaram por ser atingidos. O campeonato não terminou, ainda tínhamos esperança de fazer mais pontos e passámos para o passo seguinte. A verdade é que eu já tinha transmitido quando estávamos na Pro Nacional, atual Primeira Distrital, e nós subimos. Houve muita gente que veio ter comigo e disse: Dinis, tens a noção do que é que estás a fazer? Tu não tens um campo, tu não tens um estádio, não tens qualquer tipo de capacidade para irmos para um campeonato de Portugal. Eu disse: olha, nem que eu tenha que ir até à 10ª jornada, eu vou ao campeonato de Portugal, porque depois de toda esta digressão eu quero provar do que é um campeonato nacional com o Sintra Futebol. E nós fomos. A verdade é que o projeto, como ele era, e sem apontar nada a ninguém, nem à Câmara de Sintra, nem ao que quer que seja, porque não gosto de o fazer. O Sintra sem instalações próprias era difícil. Eu acho que o Sintra não fez um milagre. O Sintra fez um conto de fadas. E passar de onde estávamos, nós tínhamos a percepção que era difícil. Eu posso dizer que a minha ambição é um bocadinho desmedida. Eu cheguei ao ponto de 3 meses antes de rebentar o Covid, eu estava a falar com o senhor José Boto, do Shakhtar Donetsk, na possibilidade do Shakhtar. E lá está o Clube Sintra Futebol, Sintra Património Mundial, Clube e Futebol Inglês, tudo isto, do Shakhtar Donetsk adquirir o clube e fazer uma SAD. Como também falei com o Lille, com o senhor Luís Campos, que também era uma possibilidade, mas depois veio o Covid e isso não aconteceu. Quando eu sou convidado para este projeto, eu ponderei. Quando falaram no Estrela da Amadora, as pessoas sabem, quem me conhece bem, o meu primeiro clube do coração de todo, que é o Estrela da Amadora, e não há dúvida nenhuma. O meu segundo clube é o Sintra, mesmo tanto distinto, ainda tenho um carinho especial. E o terceiro é o Benfica. Mas eu desde pequenino, que antes de criar um clube de futebol, os meus clubes eram o Benfica e era o Estrela. Eu fui sócio desde 2005. E eu habituei-me, eu vinha de comboio do Montabrão, que eu sou nascido e criado no bairro social no Montabrão, no bairro 1º de Maio. Eu vinha de comboio de Queluz e vinha assistir aos jogos do Estrela da Amadora com muito orgulho, e eu conheço perfeitamente a mística do Estrela e cresci a ver o Estrela. Sobre a questão final, mas isto para vos dizer que nós temos que chegar a uma altura da vida, em vez de termos um quintal, nós preferimos pertencer à quinta. E a quinta é o Estrela. Eu tinha que tomar uma decisão. E eu tinha que decidir que o meu objetivo é chegar à Primeira Liga e competições europeias. E esse objetivo era com o Sintra. Não aconteceu termos as capacidades de suporte necessárias,
e quando o projeto me é apresentado, pensando na possibilidade que eu ia ter de poder ajudar a acordar um gigante como a Estrela da Amadora, foi extremamente aliciante. E temos um orgulho brutal do que está a acontecer e do que estamos a conseguir fazer acontecer. Ainda não conseguimos nada, mas até agora valeu muito a pena. Sobre os adeptos do Sintra, o Sintra mudando de conselho, o Sintra, a verdade é que nunca teve um conselho. Sim, também andou em Oeiras, não foi? Teve em Oeiras, teve em São Pedro de Naferrim, no campo do 1º de dezembro, teve no campo do Real Sport Clube. Pá, tu ias ver o Sintra à Morteira do Cadaval, estavam lá 100 pessoas do Sintra. O Sintra nunca foi uma terra, o Sintra era uma maneira de estar no futebol que concentrava pessoas para assistirem e para apoiarem algo que as pessoas gostavam de fazer diferente. Sobre essas pessoas, eu acho que se calhar uma ou duas centenas de sócios do Sintra irão manter sócios do Estrela. Cada pessoa que eu encontro, cada pessoa que fala comigo, que me dá os parabéns pelo trabalho que estamos a fazer, é importante e eles sentem que o Estrela também é um bocadinho deles, porque eles também ajudaram neste trajeto e sinceramente eu tenho quase a certeza que quando abrir ao público vão-se ver alguns cascóis do Sintra, vão-se ver alguns cascóis do Sintra nas bancadas do José Gomes e muitas pessoas com a camisola vermelha. A estreia da camisola vermelha que me estão a transmitir, que oficialmente é o segundo equipamento, porque é que ainda não aconteceu? No início da época, o que nós tínhamos deixado protocolado era que o equipamento dos jogos seria o tricolor, logicamente. O segundo equipamento seria a camisola vermelha, a do Sintra, e a terceira a verde. E nos jogos da Taça de Portugal, iríamos jogar com a camisola vermelha, a do Sintra, o equipamento número 2. O que é que acontece? O nosso primeiro jogo de Taça de Portugal é no Jamor. E eu falei com o André Geraldo, e disse: André, o Estrela vai voltar ao Jamor, tantos anos depois. Eu acho que faz sentido jogarmos com a camisola, naquele caso não podia ser a tricolor, porque foi contra o Lusitano de Vilmoinhos, salvo erro. Não poderia ser a tricolor, então jogámos com a verde. Depois, quando houve possível, e depois entramos numa senda tão positiva e oscilando entre a verde e a tricolor, os resultados foram acontecendo e eu disse: olha, enquanto não perdermos um jogo, eu não vou para a vermelha, porque se eu meto a vermelha e se nós perdemos nesse jogo, vai haver problemas. E por isso simplesmente ainda não aconteceu, ainda bem que falas nisso, que eu vou pôr na minha agenda, porque ainda quero ver se na fase regular a camisola vermelha vai ao jogo. É apenas por isto, porque eu achei que iniciar no Jamor, por exemplo, eu sei que no primeiro jogo que ia ser na Reboleira também poderia ter sido a vermelha. Eu pensei que tivesse a guardar para a final do Jamor. Pois, por exemplo. Mas não. Mas fazia muito sentido, fez sempre muito sentido e foi um bocadinho de superstição. Mas vai aparecer e acho que quem nunca viu vai gostar porque é um equipamento equilibrado e é muito giro. César, quantos sócios tinha o Sintra? O Sintra tinha aproximadamente 300 sócios ativos, mas sócios oficiais chegou a ter 800, mas tinha desses 800, aí 750 foi eu que fiz, das pessoas que me conheciam e que me acompanharam sempre, mas sim, perto de 300 neste momento. Mas refere-se a 300 no final, digamos, da vida do Sintra, não é? Sim, 300, mas se calhar com cotas em dia, aí umas 100 pessoas. O Sintra nem uma sede tinha, um sítio onde se pudesse pagar cotas. A malta ia aos jogos, ia pagando as cotas e ia estando. Sempre foi algo que não se conseguiu desenvolver muito, porque ser sócio do Sintra? Não há camadas jovens, não há descontos na bomba de gasolina. As pessoas faziam-se por quererem mesmo ajudar e contribuir para o projeto. Mas sim, perto disso, eu acho que pelo menos 100 sócios do Sintra, eu já comentei com as pessoas do clube que eu vou querer trazer. Eu recordo-me do programa da Report TV. Na altura vocês estavam a jogar no campo número 2 do Real Sport Clube. Estavas, penso que no Pro Nacional. E eu penso que vocês nem sequer cobravam um bilhete, não é, para ver os jogos. Não. Além de toda aquela mordomia, era a entrada grátis, não era? Era. Eu vou dizer uma coisa. Mais tarde em Oeiras, para o Campeonato de Portugal, é que passaram a cobrar bilhete, digamos, às pessoas. Aí passámos a cobrar bilhete porque todos os clubes cobravam bilhete.
Ou seja, era 5 euros o bilhete não sócio e 2 euros o bilhete sócio, salvo erro. E todos os clubes o cobravam, só o Fabril, porque fazíamos a gestão de todos os clubes, todos os presidentes, conversávamos entre nós e definimos que o bilhete em casa era 5 euros. E pronto, claro, no Campeonato de Portugal o balanço já era muito maior e cobrávamos bilhete. Mas anteriormente, tanto no Real, onde quer que seja, nós não cobrávamos bilhete. O que a gente fazia era, quando era o dia do animal, as pessoas levavam ração e deixavam a entrada. Quando recolhíamos mantimentos, as pessoas deixavam. Quando era para recolher roupas, as pessoas deixavam roupas. Agora foi muito raro fazermos uma bilheteira a cobrar bilhetes na Distrital. E sempre quisemos que assim fosse. E pronto, havia muita gente que dizia que nós tínhamos 300 e 400 pessoas na bancada, um bocadinho por causa disso, mas também os bilhetes que são cobrados na Distrital muitas vezes são 2 e 3 euros. Não é por aí. Não é por ser grátis que vais ter mais público. Não é. Miguel, é a tua vez. Solta a pergunta que é em ti. Dini, estavas aí a falar que eras sócio do Estrela, que era o teu segundo clube, mas isso tudo visto por fora. Chegaste ao Estrela e agora estás dentro. Estavas à espera de uma grandeza tão grande do nosso clube? Estando dentro, vendo tudo aquilo que se está a passar, vendo público, vendo todo o apoio que está à volta do clube. Conta-me um bocadinho do que é que tu sentes. Fizeram uma chamada telefónica e disseram-me: quer falar contigo, tenho uma solução para o Sintra. Porque normalmente a malta, quando falava comigo, parece que o Sintra era um problema. E era um problema realmente na minha vida, porque gastei lá dinheiro, eu até tenho vergonha de dizer quanto é que eu gastei no Sintra em 13 anos. Tenho mesmo muita vergonha de dizer. Mas não me arrependo de um cêntimo. E as pessoas disseram: tenho uma solução para o Sintra. E eu disse: ok. Então eu lembro-me, estávamos em Cascais, sentámos-nos para jantar, eu ia a meio do bife e a pessoa disse-me: olha, tenho uma solução para o Sintra que é fazer uma fusão. Pá, a partir do momento em que as pessoas me disseram aquilo, e pronto, eu um mês antes andava a conversar com o Shakhtar Donetsk e com o Lille, pá, e era brutal. Imagina o Sintra, eu nunca me quis fundir, com todo o respeito, nem com a Gualva, nem com o Rio de Moro, porque isso era o que a Câmara de Sintra gostava que eu fizesse, porque eles sabiam que toda a dinâmica nós tínhamos para fazer milagres, e eles tinham espaços e não conseguiam que as coisas andassem muito mais para a frente, e então eles chegaram, o Diniz, vai-te fundir com o Montelavar, vai-te fundir com o Rio de Moro, não. E então a situação do Shakhtar Donetsk e do Lille, e até próprio da Red Bull, que eles antes, quando andaram aí a namorar com o Aves, chegaram a conversar connosco, todas essas possibilidades acabaram por cair devido ao Covid, ou por algum desinteresse da parte deles, que também pode ter acontecido. Todas essas situações levaram a que o caminho fosse outro. Eu recebo aquele telefonema, fui à Marina, fui a Marina, ou perto da Marina, não sei que estava a comer um bife, e quando transmitiu a possibilidade de me fundir com o Estrela, de ter fazer uma fusão, eu parei de comer quando falaram no Estrela da Amadora. Pá, não vou dizer isto para agradar a ninguém, mas os meus olhos brilharam, porque eu, sabendo naquele momento como é que o Estrela estava, eu ali em 20 segundos ponho na minha cabeça que o trajeto que está a ser feito, o trajeto que havia para fazer no Estrela. Às vezes as pessoas perguntam-me: Diniz, tu um dia gostavas de ser presidente do Benfica? E eu digo às pessoas, e digo isto sinceramente, e quem me conhece de verdade sabe que é mesmo assim: eu não gostava de ser presidente do Benfica porque eu não gosto de continuar projetos. Eu gosto de fazer projetos. Eu fiz no Sintra, e eu no Estrela, quando falam nesta possibilidade, imediatamente na minha cabeça eu disse: eu se for trabalhar com o Estrela, eu vou pôr o Estrela nas competições europeias. Porque eu acho que é muito melhor na nossa vida nós fazermos projetos acontecer do que estarmos integrados em projetos. Porque se nós estamos integrados em projetos, fazê-los acontecer é muito mais gratificante. Também não te vou mentir, depois já não jantei, já não comi mais, fiquei completamente a tremer, porque ia dar ali um passo e tinha recebido um convite brutal, mas que fiquei completamente lisonjeado. E pá, não quero que pareça clichê, quem me conhece sabe que eu sou assim. Eu acho que não havia desafio, quando se fala numa fusão, ok? Eu acredito que o Shakhtar Donetsk, se tivesse comprado o Sintra, fizesse um estádio de 10 milhões de euros e eu chegasse às competições europeias em 5 ou 6 anos. Mas para mim não havia o plano perfeito. O plano perfeito é o que Deus me dá, quando me tira da cama de manhã. O plano perfeito sou eu que vou à procura dele e é o que ele coloca no meu caminho. A questão aqui é
quando se falou no Estrela da Amadora, eu fiquei completamente deslumbrado, porque sabia que havia uma margem de progressão enorme e eu ia conseguir ajudar e fazer acontecer, e também ser um bocadinho dono de algo que eu aprendi a gostar, que eu aprendi a amar, que era o Estrela, porque eu nascido e criado em Queluz, no bairro 1º de Maio, estava mesmo aqui ao lado e via muitos jogos do Estrela da Amadora. De todo que, para mim, naquele momento, era o clube perfeito. Era e é. E como isto é uma coisa quase em família, passo para o primo do Miguel, Tiago. Eu só tinha levantado o braço que ia concordar com o Diniz. O Diniz temos amigos em comum e um deles estava no jogo com o Benfica e ele próprio confidenciou que ele próprio, não sendo Estrela, um clube que ele tivesse uma mínima ligação, ele era do Estrela naquele dia. Ele foi um dos que ajudou a fundar o Sintra com o Diniz, o Alexandre. E ele próprio estava... Ele quer um Estrela vencedor. E por isso eu concordo com o Diniz quando diz que a maioria dos sócios do Sintra vão apoiar o Estrela. Porque eles sentem que o projeto que nasceu ali vai continuar no Estrela, mesmo que não tenha outro nome, mas vai lá estar. Por isso acredito que vamos ter muitos sócios do Sintra a apoiar o Estrela. É isso. E que já estão a apoiar, aliás. Sim. Sintra, houve algumas pessoas do Sintra que também que se voluntariaram para ajudar um bocado com as obras, com o trabalho, com o que era necessário e, sinceramente, até muitos patrocinadores, porque, pronto, para quem não sabe, eu também faço a parte comercial no Estrela, a nível de parceiros. Para não mandar o número para o ar, se calhar neste momento nós temos 40 patrocinadores e se calhar estão ali 15 que vieram do Sintra, porque realmente as pessoas continuam a dizer presente. Estrela da Amadora, não há as pessoas que vão estar na bancada que eram do Sintra, não há as pessoas que vão estar na bancada que apoiam o Assado, não há as pessoas que vão estar na bancada que apoiam o clube. Tudo isto é Estrela da Amadora. Agora, tanto o trabalho brutal que o C da Estrela fez em conseguir voltar a utilizar as instalações e a refundar o clube, como o trabalho que o Sintra fez a nível desportivo, como o trabalho que nós estamos a fazer agora como SAD, toda a gente tem o seu lugar e acho que toda a gente vai pensar como Estrela da Amadora. Agora acredito que um dia se veja na bancada um Cascol do Sintra ou um Cascol do C da Estrela, mas neste momento as pessoas todas que passaram pelo Sintra olham para o Estrela como não, o Sintra quando se funde não termina, mas pura e simplesmente ganha força. E todas as pessoas acabam por se identificarem bastante com o projeto e pronto, e sabendo que o que está a acontecer está a ser positivo a nível desportivo e a nível estrutural, as pessoas continuam a achar que cada minuto que deram ao clube, e são muitas horas, foram muitas horas que deram à Sintra, estamos a falar de 13 anos, deram sempre o seu tempo por bem entregue, incluindo eu. Se me permitirem por agora, tenho uma questão que liga um bocadinho com tudo aquilo que tiveste a falar até aqui. Já falámos mais ou menos daquilo que foi a transição para o Estrela e a consciência que foram tendo, até da própria visita que depois fizeste. Eu fui dar uma volta pelo estádio e, amigos, com todo o respeito, que eu sei que o pessoal do clube trabalhou muito e cavou muito e a magia tricolor deu uma ajuda, mas este refresh foi um bocado de castigo. Eu tanto pedi a Deus um dia para ter um estádio que depois, quando me entregaram, e eu sei que, pronto, não sei, fui eu que coordenei muito parte desta obra, não fiz nada minimamente sozinho, mas fui eu que coordenei muita parte da obra, aquelas letras que estão escritas no topo, foi uma ideia minha à hora do almoço no Del Negro, que estava com o André, estávamos a almoçar e apareceu uma equipa da Bundesliga que tinha umas letras porreiras, não sei se era o Dortmund, se era o Werder Bremen, umas letras porreiras, e eu disse ao André, e se nós fizéssemos, ele disse, esquece lá isso é impossível, pronto. A verdade é que com a ajuda ali da magia tricolor e do Bogas e tudo mais, e de algum material que a gente adquiriu, nós conseguimos fazer aquelas letras em 48 horas. Mas pronto, quanto ao estádio, foi algo que aconteceu que eu tenho imenso orgulho. Parece que foi feito algo de novo, mas
antes de nós iniciarmos já o C da Estrela, o clube tinha feito um trabalho bom. Voltando a pegar na questão e pronto, Fugi, não levando já. fugi. Fugiste um Fugi bocadinho, da mas questão. não foi bem Sei. fugir, eu é que não a acabei, mas opá, falando rapidamente, tu voltas a um Estrela que está em reconstrução, que está a renascer, literalmente a renascer das cinzas, um trabalho que já vem sendo feito há vários anos. Com tudo isto, com a refundação, com o surgimento da equipa no Campeonato de Portugal, começa toda, vá por dizer, toda a turma estrelista também, de certa forma, a ganhar uma força e um ânimo que, desde que tivemos equipa de séniores, foi surgindo, mas agora com maior evidência e com maior força. E isso também levou a que aparecessem novos movimentos de adeptos, de apoio à equipa, de apoio ao clube, entre os quais o nosso, Sou Estrelista. Pá, eu aproveitava aqui a oportunidade para te perguntares, eu acho que temos perguntado mais ou menos a todos os convidados que temos tido, hum, se acompanhas, se estás próximo, o que é que achas? Nós sabemos que recentemente tivemos um momento em que a própria equipa teve acesso a alguma força anímica que tentámos passar através da arte do Paulo. Gostava de saber um bocadinho o que é que tu pensas em relação a isso e de que forma é que achas que este contributo que humildemente temos criado e temos feito que possa ter um impacto positivo, não só no clube, nem nos atletas, mas naquilo que é a história do Estrela que nós queremos. O Estrela grande, que volta a estar nos grandes palcos. Nós há pouco comunicámos um bocadinho a dizer que quando começássemos este episódio que íamos fazer referência ao sorteio da Champions e ao grupo do Estrela, mas a verdade é essa, nós queremos, não vamos dizer que queremos um projeto megalómano, que para a semana já estamos a discutir como é que vamos subir à Superliga, mas de certa medida, o que é que tu achas que este tipo de movimentos, não só o nosso, mas todos aqueles que vão existindo, são impactantes positivamente na vida do clube, por assim dizer, mesmo na vida do Estrela? Este tipo de iniciativas, este tipo de movimentos, quando chega a um Estrela, um enorme, ao terceiro grande de Lisboa, é um bocadinho difícil sem público nas bancadas, nós termos noção. Eu nem quero imaginar do jogo do Estrela com o Farense para a Taça de Portugal quantas mil pessoas teria, ou mesmo, não falo no Benfica porque o resultado final não foi positivo, por isso as pessoas não estariam tão eufóricas, mas a verdade é que o Estrela com o Farense, sendo o jogo que era, com o resultado que foi, tem um simbolismo brutal para nós tricolores. Da parte por muito que custe, eu tenho jogadores desde o primeiro momento. Eu sou diretor desportivo, eu desde de fazer o recrutamento, o aconselhamento, um bocadinho de parte de scouting também, de fazer toda a parte dos atletas, do alojamento, da alimentação, da acomodação, tudo isso acaba por ser um bocadinho de responsabilidade minha, e depois acompanho a equipa a cada momento, a cada treino, a cada jogo, a cada estágio, e depois também faço de delegado ao jogo, dentro dessa proximidade que tenho mesmo com os miúdos. E eu vou tentando passar a mística do que é o Estrela da Amadora. Mas por muito que se tente passar, e eu acho que eles já absorveram muito do que está a acontecer, a partir do momento em que possamos ter adeptos no estádio. E eu tenho fé que ainda seja durante este campeonato. Mesmo que seja, não, a probabilidade é que seja limitado o número de pessoas. Eu acho que ainda vamos conseguir ter pessoas na bancada. Mas, muito sinceramente, eu acho que temos evangelizado, entre aspas, a palavra do Estrela da Amadora, e os miúdos estão realmente a conseguir perceber onde é que estão. Agora, eu acredito, por exemplo, vou dar o exemplo, quando nós fomos jogar à Anadia, a gente vem da Anadia, parámos para comer um leitão que tinha sido prometido aos miúdos, e depois, quando chegamos ao estádio, tínhamos para aí 60 ou 70 pessoas da magia tricolor, com tochas, com foguetes, com tudo. Pá, os miúdos passaram-se, e eu passei-me completamente. Eu posso dizer que quando eu vir ao Estrela da Amadora com 20 anos, eu se calhar dos 25 anos até aos 40 não fui ver nenhum jogo do Estrela, porque depois aconteceu o que aconteceu, porque de 25 não, mas desde que fundei o Sintra, que se calhar não vi ver nenhum jogo de Estrela. Mas nós, quando somos mais maduros, às vezes conseguimos valorizar mais as coisas, não é? Estamos em pandemia,
chegámos, eram 1 da manhã, se calhar ao estádio, temos ali 50 ou 60 pessoas. É nesse momento que nós, além de sentirmos um orgulho brutal do que estamos a fazer, sentimos que a responsabilidade é brutal. E nós temos a certeza absoluta, cada passo que nós damos, tanto eu transmito isto aos miúdos e transmito isto também às pessoas da direção, cada decisão, porque os diretores direcionam, os diretores decidem, e nós por dia temos de decidir 50 coisas, e decidimos bem e decidimos mal. O decidir dentro de um Estrela da Amadora não é a mesma coisa que decidir dentro do Sintrense, com todo o respeito, porque qualquer decisão nossa, devido à grandeza que o clube tem, pode ter um impacto tremendo. Ou seja, é um orgulho brutal. O sou estrelista, a maneira que vocês têm de estar na bola, eu revejo-me um bocadinho que era a maneira que eu estava na bola no projeto anterior e neste projeto atual, porque aqui o que mudou foi o clube. Eu continuo a ser a mesma pessoa que era, é uma função diferente, é uma posição diferente, tanto na hierarquia do clube, mas os meus princípios, e o clube mudou de cor, e estamos a representar, mas os nossos princípios são exatamente os mesmos. A situação do sou estrelista, pá, é ver um movimento, e vocês, que a capacidade que vocês têm, exatamente como eu vos disse ao princípio, e não vos estive a amolecer o coração para depois não arrebentarem comigo com perguntas, é mesmo o que eu sinto. Eu curto mesmo a vossa maneira de estar, porque pá, é mesmo pura. Vocês estão mesmo nisto na pureza. Eu olho, vejo uma camisola da Hummel de 1990 e aquela camisola da Hummel não é uma camisola que pá, é de alguém que guarda e que a veste quando podia ter uma da Cloda este ano. Ou seja, é mesmo, as pessoas estão mesmo aqui pela pureza do Estrela. E eu acho que pá, quando nós entramos no projeto, olhando para mim, as pessoas questionaram-me um bocadinho a mim, tipo, vens do Sintra para a Estrela da Amadora. Eu disse, epá, eu fiz o trajeto que vi, porque a gente quando chega, toda a gente olha um bocadinho, apesar de algumas pessoas nos conhecerem, mas o investidor é da Amadora. O André Geraldes, presidente da direção, que é um top presidente, pá, o André é aquela pessoa, é capaz de ser o primeiro a chegar e o último a sair. É um trabalhador que eu pensava que não ia encontrar no futebol. É completamente dedicado, focado e muito responsável. E dá os passos by the book. Porque já está tudo inventado no futebol, só temos é que fazer acontecer as coisas. E mesmo a família Lopo também são da Amadora. E todas estas pessoas, quando a gente chega, que o objetivo era conseguir juntar todas estas sinergias. Agora, o sou estrelista, a direção da SAD, a direção do clube, a magia tricolor, os adeptos do Sintra, pá, o objetivo disto mesmo é esse símbolo que nós temos na camisola, de toda a gente remar mesmo para o mesmo lado. Eu estou a dizer isto não é para unir as pessoas, porque eu acho que está a acontecer. Eu acho que isto está a ser muito saudável, ninguém é perfeito, mas eu acho que estamos a conseguir colocar quando há uma assembleia que os sócios decidem, vamos entregar na mão destes senhores o destino do clube, pá, naquele momento a gente fomos todos festejar e fomos beber uns copos, mas no outro dia às 8 da manhã, quando nos encontramos, dissemos, aquelas pessoas que confiaram em nós podemos não chegar aonde as pessoas ambicionam, que é a Champions, mas não vamos desiludir ninguém. Não vamos desiludir ninguém. Podemos errar, mas o penalti a gente bate-o. Agora, se o guarda-redes defende ou se mandamos ao ferro, agora, não bater a bola, a gente nunca vai deixar de bater. Ok? Por isso, contem mesmo connosco até o último segundo. E não estamos só a falar de objetivos, porque não estamos só a falar de objetivos desportivos. Ok? Estamos a falar de objetivos estruturais. Estamos a falar de sustentabilidade financeira, sustentabilidade desportiva, a própria aquisição das instalações a nível do estádio, a nível da parte social, das camadas jovens, da formação, do Estrela voltar a ter o peso que já teve na nossa cidade. Pá, eu vou-vos dizer uma coisa. Há alturas do dia que nós no clube, sem contar com os jogadores, estamos 15 pessoas. É gritos, é malta a pedir, eu não sei o que, deve ver o e-mail, tira-me as minhas fotocópias, olha o gajo da Real. Pá, é tudo a mil, porque tivemos que fazer algo num curto espaço de tempo.
Agora, quando podíamos respirar um bocadinho, porque era muito fácil para nós dizer, olha, então vamos fazer assado. Este ano recuperamos o estádio e fazemos uma equipa mais ou menos. Epá, a gente consegue recuperar o estádio, conseguimos fazer uma equipa competitiva, conseguimos estes resultados todos. Pá, isto só pode mesmo ser de malta que está no foco. Agora, sem vocês, isto é mesmo assim, sem vocês não faz sentido, porque o trabalho, uma SAD é uma empresa, blá blá blá, mas nunca tiramos daqui o romantismo do clube e da população. Se não for para vocês e se fossem vocês, pá, não faz muito sentido. E quando digo vocês, digo clube, Magia Tricolor, Sou Estrelista, os outros blogs que eu posso não conhecer, se não for para estas pessoas, pá, não faz qualquer tipo de sentido. Acaba por ser giro nós irmos a um clube em que faz um Maicujo ou uma transmissão ao Facebook e quando a Estrela joga encrava tudo. Para tudo, porque são milhares de pessoas e a malta fica completamente louca. Então e o vídeo? Que sei que viram o vídeo. O vídeo. Gostaram? O vídeo foi passado no balneário antes de um jogo nosso. Quantos de nós gostaríamos de ter entrado em campo com a tricolor vestida, sentir o cheiro da relva no Zé Gomes e ouvir a magia sempre a cantar? Vocês representam um clube cheio de história. Vocês são o presente. As conquistas de hoje serão o sucesso da manhã. Nós não sabíamos o que era perder. Aquela frustração que não se consegue explicar. A irritação constante, porque hoje sentimos a dor da derrota. Mas na vida e no desporto é mesmo assim. Mas um dia poderia acontecer. Aconteceu hoje. Mas vocês dignificaram a camisola. Lutaram para conquistar o melhor para a equipa e para os adeptos. Não foi um jogo brilhante. Não foi. Mas o adversário também não mostrou ter sido a melhor equipa em campo. Fez mais um golo e ganhou. É fácil ser do Estrela quando se ganha praticamente todos os jogos. Mas nas derrotas, abraçamos a equipa e juntos mostramos que somos um só. O Estrela da Amadora. Depois daquele vídeo houve algumas palavras que foram ditas, mas esse vídeo foi brutal. Pronto, estou-me aqui um bocadinho a arrepiar pelo vídeo que vocês fizeram e por aquele momento, pelo simbolismo que teve. O Mr. Rui Santos teve a possibilidade de agradecer ao Tiago por fazerem aquilo. E aquele vídeo, além de ter uma mensagem muito pura, os miúdos perceberam que fizeram tudo, mas que o resultado final não foi o melhor possível. Mas perceberam que mesmo nos momentos maus, aquele vídeo, quando se ganha sempre, exatamente quando vocês dizem, é fácil ser de Estrela, quando se perde é complicado. E aquele vídeo foi brutal e deu um input aos miúdos. Aquele vídeo valeu ali 25% da vitória contra o Belém. O Paulo já merece um camarote. Vou ficar à Já espera. tens lugar, vou ficar à Dini? espera de... Já tenho lugar aonde? Tens lá no banco. Então, se eu ando ali E na para bancada? já os camarotes, não posso sentar lá. Não, eu fico sempre no banco. Ou então não vou para a tribuna, tenho lá a minha cadeira comprada.